Então, gente, hoje a gente vai iniciar o curso de imunização. Esse curso a gente vai fazer em 4 encontros. E assim, eu quero dizer para vocês que falar de vacinas, nós temos assunto para 1 ano. É alguém tentando entrar. Vai, Sergio. Nós temos assunto para 1 ano de curso. Só que a gente vai fazer o mais básico, né? Que é o que você deve saber. Trabalhar com vacina é uma coisa difícil, por quê? Porque todo dia ocorrem mudanças no calendário vacinal. Para você ver, agora a gente já vai começar de novo a vacina da Covid. Por quê? Porque os casos de Covid estão todos voltando, né? E agora uma nova variante. Então, é preciso toda vez reformular as vacinas, e aí a gente tem que aprender tudo de novo. Então, todo ano tem um treinamento de vacina para o mês de junho e para o mês de agosto, que é quando acontecem as campanhas. E se tiver uma terceira, uma quarta vacina, outro treinamento. Então, assim, quando vocês receberem o certificado de vocês, vocês vão receber a atualização de vacinas 2023. Porque a gente sabe que são as atualizações que aconteceram agora em 2023. Então, o conceito de imunologia. Então, a imunologia, a gente sabe que é uma ciência recente, sua origem é atribuída por alguns autores, como Edward Jenner, que em 1796 verificou a proteção induzida pelo cowpox. Quer dizer, era um vírus da varíola bovina contra a varíola humana, nomeando tal processo como vacinação. Então, os primeiros experimentos com vacinas aconteceram em 1796, nós já estamos em 2023, chegando em 2024, né? Então, tem muito tempo, mais de 200 anos, onde foi atribuído que foi induzida uma proteção do vírus da varíola bovina contra a varíola humana. Então, a nossa varíola, a varíola que era do ser humano, foi induzida, né, uma proteção pela varíola bovina. Então, a imunologia é o estudo da imunidade, dos eventos moleculares e celulares que ocorrem quando o organismo entra em contato com micro-organismos ou macromoléculas estranhas presentes no ambiente. Os seres humanos estão constantemente expostos a agentes infecciosos, como quais são os agentes que a gente está exposto diariamente? As bactérias, aos parasitas, aos fungos e aos vírus. Então, esses parasitas ainda podem ser aos protozoários, como nós temos aí como tipo de protozoário, nós temos a tricomonias, né? Que é uma doença que ocorre no aparelho genital feminino, que é causada por protozoários. Aí você vê aí como era que se apresentava a varíola. Então, a varíola, se você vê, ainda existe hoje com esse tipo de vírus, né, na pele, e ela toma de conta da garganta. Essa garganta, ela fechava, né, e aí a pessoa morria asfixiada. Então, em 3.000 anos antes de Cristo, houve uma maior evidência de variolação no Egito.
em 1500 a.C., quer dizer, 1500 anos depois, os turcos introduzem a variolação. Em 14 de maio de 1796, Jenner utilizou material obtido de uma senhora infectada com a vacina na vacinação. Então, a gente sabe que a vacina nada mais é do que o próprio micro-organismo daquela determinada doença que vai ser inoculado e a pessoa vai ficar protegido ou imune contra determinada doença. Então, você sabe que antigamente, quem pegava, contraía o sarampo, não tinha mais sarampo. Por quê? Porque gerava uma imunidade naquela pessoa. Quem tinha rubéola, quem tem rubéola, não pega mais rubéola, porque já ficou imune. Quem tinha catapora, que é chamado de varicela, não tinha mais catapora. Quer dizer, já gerava uma imunidade. E é isso que a vacina, ela faz. A gente produzir a imunidade. Nós temos aí a vacina. Gente, se vocês quiserem falar, pode falar, viu? Não deixe só eu falando sozinha, não. Então, se você... Oi, Leotiane, boa noite. Então, se você quer imunidade contra a Covid, que o último dia a gente vai falar só sobre as vacinas da Covid, né? Então, se você quer uma imunidade contra a Covid, vai inocular o vírus da Covid, ou partes do vírus da Covid. E aí, esse vírus vai chegar até o seu micro-organismo mais fraco. E aí, quando a doença chegar perto da pessoa que se vacinou, ela chega lá e diz assim, parece que por aqui eu já andei. E aí, volta, a doença volta. Por quê? Porque você já tem proteção contra a Covid. Então, se você for fazer um exame para saber se você teve Covid, vai acusar positivo. Por quê? Porque todo mundo foi vacinado, só não se vacinou quem não quis, né? Então, para se defender desses agentes, o sistema imune atua de duas maneiras. Ou ele reage rapidamente, de minutos a horas, ou ele se desenvolve mais lentamente, ao longo de dias ou semanas. Então, quando ele reage de minutos a horas, os agentes infecciosos, como, por exemplo, a fagocitose e outros mecanismos que já estão presentes no organismo antes da infecção. Essa é a resposta natural, inata ou inespecífica. Então, no caso lá que eu citei de... Como é que se diz? Teve a doença. A doença, ela vai ser uma resposta natural. Quando se desenvolve mais lentamente, ao longo de dias ou semanas, como uma resposta imune específica, como, por exemplo, nós temos aí a produção de anticorpos específicos para o sarampo. Essa é a resposta adquirida, adaptativa ou específica, que no caso é através das vacinas. As células da resposta imunológica são produzidas na medula óssea. Então, nós sabemos que a nossa medula, ela é responsável por produzir a resposta imunológica do organismo. Nós temos aí os linfócitos T e os linfócitos B. Então, são dois tipos de linfócitos. Então, esses dois tipos de linfócitos são encontrados na medula óssea, no timo, nos gânglios linfáticos, no baço e nas placas de Peyer, no intestino. Então, é por isso que o nosso intestino, ele funciona também como o nosso segundo cérebro. Pode prestar atenção, se você estiver ansioso,
Você vai direto para o banheiro. Fica direto indo o banheiro, né? Tá ansioso. Ou então tem gente que deixa de ir ao banheiro, tranca. É as duas formas que tem de manifestar a ansiedade. No tamanho do Se tiver com o microfone ligado, desliga, que fica dando interferência. Então, quando você está muito nervoso, a tendência é que você fique indo direto ao banheiro com diarreia. Então, vamos falar um pouco dessa imunidade inespecífica. É que não. Nunca dá certo. Vovó. Então, a imunidade inespecífica. Nós sabemos que a imunidade inespecífica é a imunidade natural ou inata. Ela é composta de mecanismos de defesa bioquímicos e celulares que já estão presentes no organismo antes mesmo de iniciar o processo infeccioso. A infecção. De ligar o microfone. Tem um bebê aí falando. Tu vai com quem, Thalita? Para onde vocês vão? Ali perto da casa do... Eu acho que eu não tenho, não. Vê aí. Já pedi. O seu sabe, né? Porque eu acho que vai dar certo. A imunidade inespecífica, natural ou inata. Então, é aquela resposta inata que tem do próprio organismo. Então, como eu falei, se ocorre de ter uma doença, né? Então, essa doença vai responder naturalmente. Então, o organismo vai responder naturalmente. Então, seus principais componentes são as barreiras físicas, né? Como a pele e as mucosas. Temos também as barreiras fisiológicas, como secreções das glândulas sudoríparas e sebáceas, das mucosas, atividades ciliares do epitélio, das vias respiratórias, da saliva, acidez gástrica e urinária, ação mucolítica da bile, peristaltismo intestinal, ácido lisosima, presente na lágrima, né, na saliva e nas secreções nasais. Nós temos aí também os fatores séricos e teciduais, como o complemento e o interferon, através de fagocitose de outras células que se alimentam de outras células. E a imunidade inespecífica, ela não necessita de estímulos prévios e não tem um período de latência. Essa imunidade inespecífica é a linha de frente de defesa do nosso organismo, capaz de impedir que a doença se instale. A grande maioria dos micro-organismos é destruída em poucos minutos ou horas pela imunidade inata. Os principais mecanismos são através de fagocitose, né, que é realizada por leucócitos polimorfinucleares, através dos monócitos e dos macrófagos teciduais. Eu tenho aqui uma questão para vocês responderem sobre essa primeira parte. Vejam aí, analisem e me digam se está certa. Sobre a imunidade inespecífica, julgue o item. A imunidade inespecífica necessita de estímulos prévios e não tem período de latência. Seu único componente é a barreira física, como a pele e as mucosas. É só a pele que a gente pode ter como resposta do organismo? Eu vou só... Quem falou? Não. É os dois, né, não, professora? A pele e as mucosas. Ó. A pele, nós temos aqui, ó.
Barreiras físicas, como pele e mucosas. Aí, minha gente, deixa só o cachorro parar bem que latir, vou já guardar eles. Nós temos aí as barreiras fisiológicas, como as secreções das glândulas sudoríparas e sebáceas, das mucosas, das atividades ciliares do epitélio das vias respiratórias, saliva, acidez gástrica e urinária, ação mucolítica da bile, peristaltismo intestinal e a ação da lisozima, que é a enzima que destrói a camada protetora de várias bactérias. Essa enzima está presente na lágrima, na saliva e na secreção nasal. Então, essa questão está errada. E aqui está a resposta, né? Barreiras físicas e as barreiras fisiológicas. Então, são esses dois tipos de resposta, né? Essa aqui é a primeira parte, que é para a gente entender como é que ocorre a resposta. Espera aí, minha gente, deixa eu só parar bem aqui esses cachorros. Senão não consigo. Bora. Vai, vem. Bora. Pra cá. Vem. Vem, Lola. Vem, Codinha. Vem. Ó, o Mimi. Vem. Entra aqui. Entra, Lola. Então, são esses tipos de barreiras, né? As barreiras físicas e as barreiras fisiológicas. Então, vamos falar um pouco da imunidade específica, que é a imunidade adquirida ou adaptativa. Então, a imunidade adquirida específica corresponde à proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno. A resposta específica inicia-se quando os agentes infecciosos são reconhecidos nos organismos linfóides pelos linfócitos T e B. Os linfócitos B iniciam a produção de anticorpos específicos, que é a imunidade humoral, contra o antígeno. Já os linfócitos T viabilizam a produção de células de memória, que é a imunidade celular. Então, o que é que ocorre quando o organismo ele dá de cara com um vírus, né? Um vírus de uma determinada doença. Esses linfócitos, eles vão entrar em ação. Tanto os linfócitos T como os linfócitos B, que aí eles vão gerar a resposta primária e a resposta secundária. Tem alguém entrando? Após o reconhecimento do linfócito B específico, inicia-se a produção de anticorpos. Então, digamos que você tomou a vacina contra o sarampo. Ela vai precisar de 28 dias para entrar em ação. Então, a partir de 28 dias é que o organismo vai estar imune. Boa noite. A primeira classe de imunoglobulina a ser produzida é a IgM e, posteriormente, a IgG, que é a resposta primária. Então, nós sabemos que, quando você vai fazer uma determinada sorologia, tem lá 2 tipos de anticorpos que vai acusar se você esteve ou se você está com a doença. Então, você quer fazer uma sorologia para dengue. Você quer saber se você teve dengue. Você vai fazer a sorologia para dengue, né? Aí lá vem
IgG positivo e IgM negativo. Então, significa dizer que você já teve dengue. Se você vai fazer o exame, tá lá, IgG negativo, IgM negativo. Você nunca teve dengue. Ou então você vai e dá lá, IgG positivo, IgM positivo. Você teve a doença e está novamente com a doença. Se você tem IgG negativo e IgM positivo, você nunca teve a doença e está com a doença. Então, o que é que vai dizer? Se anticorpo ou imunoglobulina, que pode ser do tipo G e do tipo IgG, IgM, então IgM significa dizer uma doença recente. E IgG, uma doença tardia. Quer dizer, IgG você já teve. IgM você está. Então, sempre que pedirem um exame, determinado exame sorológico, que tiver lá IgG positivo, IgM negativo, significa dizer que você teve a doença. Se o IgM tiver positivo, é porque está com a doença em curso. Então, o IgG ficará presente, na maioria das vezes, para o resto da vida. Então, se você teve determinada doença, você vai ter o IgG positivo. Teve hepatite B, né? Ou tem hepatite B, tá lá o IgG. Já teve contato. O IgM significa que você nunca teve contato. Então, as imunoglobulinas específicas contra esse antígeno serão produzidas, né? Então, sempre que entrar em algum contato com o micro-organismo, as imunoglobulinas serão produzidas. Então, algumas vacinas necessitam da aplicação de mais de uma dose para uma adequada proteção. É importante respeitar o intervalo mínimo entre as doses, pois isso corresponde ao período da queda de anticorpos produzidos pela dose anterior. As doses administradas no período inferior ao intervalo mínimo deverão ser repetidas, com exceção da vacina rotavírus. Então, nós sabemos que tem determinada vacina que só uma dose ela já produz a resposta. Como nós temos aí a febre amarela. Nós sabemos que existem vacinas que são 3 doses para produzir a resposta. Por quê? Porque os anticorpos caem, né? Quando está terminando a ação da vacina, os anticorpos caem. Por isso que se precisa de uma segunda dose e de uma terceira dose. E como vacinas que só uma dose já está imune, né? Então, a imunidade, ela pode ser ativa e pode ser passiva. A imunidade específica pode ser adquirida de modo ativo e de modo passivo. Então, vamos lá. Isso aqui cai, não, despenca em concurso. Imunidade ativa e imunidade passiva. Tanto a imunidade ativa como a imunidade passiva, ela pode ser natural e pode ser artificial. Então, a imunidade ativa, ela é adquirida pela estimulação da resposta imunológica com a produção de anticorpos específicos, através da infecção natural. Então, nós temos imunidade ativa natural e imunidade ativa artificial. A ativa natural, ela é duradoura. E ela tem no organismo as células de memória. Nós temos aí como exemplo a infecção do sarampo. Então, quem teve sarampo, ele já tem uma imunidade ativa natural, que vai responder contra o sarampo. Nós temos também que o indivíduo, ele ficará protegido e não vai ter mais o risco de adoecer da mesma doença. Por quê? Porque funcionou a atividade ativa natural. Nós temos também a imunidade ativa artificial.
Então, nós temos a imunidade ativa artificial, quando é que o nosso organismo vai produzir anticorpos? Através da imunidade ativa natural e da imunidade ativa artificial. Quando eu produzo a imunidade ativa natural, meu organismo produziu anticorpos contra aquela determinada doença. Se eu tiver a doença vai gerar essa imunidade ativa natural. Se eu tomar vacina, o meu organismo também vai produzir anticorpos. Num período mais longo de tempo, mas ele vai produzir. Mas a minha imunidade não vai ser natural, vai ser artificial. Então, a imunidade ativa adquirida de modo artificial é obtida através da administração de vacinas. Então, a imunidade pode ser ativa, natural e artificial. A imunidade ativa natural é produzida através da doença e a imunidade ativa artificial é produzida através das vacinas. Então, todas as duas vão produzir anticorpos, mas uma vai ser de forma natural e outra vai ser de forma artificial. Vocês entenderam? Entendi, professor. A imunidade ativa, só relembrando, né? Ela tem uma proteção duradoura, ela pode ser produzida de modo artificial e de modo natural. Professora, eu queria tirar uma dúvida. Oi. Professora, ultimamente, durante há um ano, né? Tá morrendo muitas pessoas de infarto fulminantes. Será que é por conta dessa vacina? Já que o assunto é vacina, sobre essa vacina da Covid. A mesma coisa que eu lhe perguntei naquele dia. Porque tá todo mundo com medo de tomar a 5ª dose. Na verdade, há uma coincidência muito grande, né? Que depois dessas vacinas tem morrido muita gente, e muita gente nova. Foi uma sequência de gente jovem que teve infarto. Mas a gente não pode... Só um momentinho aí. Aí. Deixa aí, depois. Depois ele bota. Tá lá no quarto. A gente não tá ouvindo os cachorros, não, professor. Dá para ouvir os cachorros, não. Sim. A gente não pode dizer que seria, afirmar que seria da Covid, entendeu? Mas que, coincidentemente, tem morrido mesmo e bem jovem. Coisa que não existia, né? Professor, porque uma vacina, para ela ser gerada, ela demora 1 ano. E a vacina da Covid foi muito rápido o procedimento dela. Mas é o que eu digo. Se não tivesse a vacina, ainda hoje estava morrendo muita gente de Covid. Teria morrido muito mais, gente. Já tinha acabado a metade do mundo, né? Porque foi no mundo inteiro. Teria morrido muito mais gente por conta da rapidez que o vírus se espalhou. Sim. Então, a senhora chega à conclusão que não é, né? A questão da vacina. Eu não posso afirmar que não seja a vacina, como eu também não posso dizer que é. Entendeu? Uhum. Mas que a gente não tinha outra opção. Ou vacinava todo mundo, ou a doença não ia embora. Para você ver, já tem outra cepa aí, né? Tem muitos casos de vacina. Uhum. Então, a gente não pode dizer, por isso que estão botando aí a 5ª dose. Já vai ter campanha de novo da vacina da Covid. Porque rapidamente toma de conta. E você sabe que as doenças virais, elas não têm cura. Elas têm controle, mas cura não. Mas é igual a gripe. A gripe, ela não tem cura. Pegou quando é recém-nascido, não se acaba, não. Tá no corpo e pronto. Justamente. É isso que a vacina... vacina... a gripe, quando ela se iniciou, ela também matou muita gente, né? Você também falou isso.
Com certeza. Tem lá a gripe espanhola, né? Mas, professora, vai ficar que nem a dengue, né? A convite? A dengue ou mesmo a gripe. A gripe, porque o vírus já está na gente. O vírus está no sangue no o que corpo essas da gente. vacinas vão fazendo, elas vão deixando mais fraco o vírus. Professora, eu já tomei a 5ª dose. Aí, no caso, que vinha a 6ª dose, né? Eu tenho que tomar. A 6ª dose. Agora vai ter campanha de novo. Nós já recebemos do Ministério da Saúde a nota técnica sobre a vacinação da vacina da Covid. Agora sim, eu acho que essa vacina ainda é a mesma vacina, então ela não vai adiantar muito, não. Tem que ser uma vacina de uma cepa nova. Porque se for dar a mesma vacina, de que vai adiantar? Pois é, porque agora eles já tiveram bastante tempo para fazer uma realmente boa. Justamente. 4 anos, né? 4 anos fazer assim. Antes não tinha muito, mas agora já teve mais tempo. Nós já Pois estamos é, o quê? 4 anos, 4 a 5 4 anos. Já deu para estar mais um pouquinho, né? Uhum. Então, vamos lá. A imunidade ativa, ela é gerada pelo próprio sistema imune do organismo, né, do indivíduo. A imunidade e a memória são semelhantes à infecção, mas sem a doença. E a proteção dela é duradoura. Tanto quando o organismo entrou em contato com a doença, como ele entrou em contato com a vacina. Então, a imunidade ativa é aquela imunidade que vai gerar anticorpos dentro do organismo. Ou de forma natural, ou de forma artificial. De forma natural, quando ele passou em contato com a doença. E de forma artificial, quando quando entrou em contato com a vacina. Então, se você for fazer, todos nós que fizemos a vacina, né? Se a gente for fazer um exame de sangue, uma sorologia, nós vamos ter IgG positivo. Ou pela doença, ou pela vacina. Mas todo mundo vai acusar. Aí você me pergunta, professor, e como é que eu vou saber se está ou não com Covid? Pelo IgM. O IgM é quem vai dizer se está ou não com a doença ativa. Você vai dizer assim, eu tomei a vacina, está com 2 anos. Seu IgG vai dar positivo. Mas o IgM, não. Se você nunca teve a doença, o IgM não vai dar positivo. Por quê? Porque você teve o IgG. Você teve contato com o antígeno da COVID. Mas o IgM é quem quer dizer se está ou não com a doença. Aí a natural, que é a exposição a infecções subclínicas, e a artificial, através dos organismos atenuados, organismos mortos, fragmentos subcelulares, as toxinas e o DNA. Que isso aqui é de que a doença, a vacina é feita. Então, uma vacina, ela é produzida através de organismos atenuados, quer dizer, organismos vivos, organismos mortos, os fragmentos subcelulares, através de toxinas, como a vacina antitetânica, e de DNA do vírus, né? Que foi produzida a vacina. Então, os tipos de vacina. Nós temos aí vacinas de organismos vivos atenuados. Então, quando você toma uma vacina viva, você tem contato com o vírus vivo. Tanto é que na hora de desprezar o frasco dessa vacina no meio ambiente, você vai ter que inativar. Então, os frascos de vacinas vivas, depois que acabam, ele não pode ir para o meio ambiente.
Por quê? Porque é um micro-organismo vivo. Então, tem que ser feito o quê? Tem que ir para autoclave e inativar. Por que que a mulher grávida, ela não pode tomar vacina viva? Porque a vacina viva vai chegar lá no organismo dela, como a mulher grávida tem uma imunidade mais baixa, ela pode desenvolver a doença. Exemplo, mulher grávida não toma vacina de rubéola. Por quê? Porque pode ser que ela entre em contato com o organismo vivo. E aí vai fazer mal para o bebê. Então, toda vacina, todo vidro seco de vacina viva ou atenuada tem que ser inativado antes de ir para o meio ambiente. Nós temos vacinas de organismos mortos. Então, foi feito com partes daquele vírus ou da bactéria, mas é uma bactéria morta ou um vírus morto. Nós temos vacinas de subunidades ou do vírus ou da bactéria. De acordo com as novas abordagens, nós temos também as vacinas de DNA, de vetores recombinantes, de citocinas, otimização do epítopo, né? E é um tipo de vacina, né, recombinante, que vai fazer o quê? Vai fazer essa doença se replicar, então esse vírus se replicar, e ali inativar contra a doença. Nós temos vacinas de organismos mortos, que a principal vantagem, não existe risco de reversão da patogenicidade. Então, tomou vacina de organismo morto, não tem como a pessoa sair com a doença dali. Vocês já ouviram falar da vacina Coronavac, né? Então, a Coronavac, ela é feita de vírus morto da Covid. Então, não tinha condição da pessoa. Por isso que o povo diz assim, a Coronavac é a mais fraca. Na verdade, é a que causa menos ação nas pessoas quando tomam, né? A Coronavac. Já as outras, quem tomava a Pfizer, ou aquela outra. Meu Deus do céu. AstraZeneca. Então, a AstraZeneca, ela estava deixando as pessoas com os mesmos sintomas da Covid. A pessoa tomava, passava lá 3 dias, dor no corpo, sem coragem de levantar, com febre, e a pessoa jurava que estava com Covid. E nem era só a ação do micro-organismo dentro do organismo. Professora, eu tomei já a 5ª dose, já tomei, acho que das 3 tipos, eu não senti nenhuma reação de nenhuma. De nenhuma? De nenhuma. Eu não tive nada, eu tomei da Coronavac e tomei da Pfizer, também não tive nada, nenhum. Eu não senti nada. Então, esses organismos mortos, né, dentro da vacina, ele não tem risco de transmissão. A desvantagem é que precisa de múltiplos reforços, quer dizer, mais de um. Nós temos aí, como exemplo, a vacina DT, que é de difteria e tétano, a que a gestante usa, e que os adultos usam. Múltiplos reforços, por quê? As primeiras doses são 3, aí tem que ter uma dose a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos tem que dar um reforço, né? A composição é pouco conhecida, o patógeno deve ser cultivado in vitro, principalmente a resposta humoral e tem adjuvantes. As vacinas de organismos vivos atenuados, as principais vantagens é que é feita em dose única, e nós temos como exemplo aí a vacina da rubéola, ou a vacina tríplice viral, a febre amarela, né? São tudo feitas de organismo vivo. A proteção é duradoura,
produz a resposta humoral e celular, e a principal desvantagem é que ela tem um risco de reversão à patogenicidade. Então, a pessoa pode aparecer com a doença. Gente, coincidente ou não, depois, eu nunca tive Covid antes de me vacinar. Depois que eu vacinei, na mesma semana. Tomei a segunda dose, depois que eu me vacinei, na mesma semana. Então, assim, toda vez que eu tomava a vacina da Covid, eu aparecia com Covid. Então, vamos aí à questão 2. Veja aí se vocês conseguem responder. Imunização ativa não pode ser adquirida artificialmente por meio da administração de vacinas. Certo ou errado? Eu acho que tá errada, professora. Eu acho que pode. Aí tá dizendo não Porque a pode. imunidade Eu não acho é que pode. ativa natural e ativa artificial. Eu Quando a acho gente que fala em ativa natural, é produzida pelo organismo. É a resposta imunológica, né? Em relação à doença que a pessoa teve. E a imunidade ativa artificial é através da vacina. Então, ele está dizendo aqui o quê? Imunização ativa não pode ser adquirida artificialmente por meio de vacina. Pode sim, então é errado. Olha aí. A imunização ativa pode ser adquirida naturalmente ou artificialmente. Quando é adquirida naturalmente, é através da doença. Você já estou aqui de novo. Até confusa agora. Acho que porque eu cheguei atrasada na aula. É assim, Maria. Espera bem aí. Otávio, guarda bem essas cachorras de novo, que elas saíram. Então, assim, a imunidade, ela pode ser ativa e passiva. Nós estamos agora falando na imunidade ativa. Uhum. A imunidade ativa, ela pode ser natural, quando o organismo produz. Ô, Mimi, Lola, Paga R$24 a mais. Então, a imunidade ativa, ela pode ser natural e artificial. Quando é que ela é natural? Quando ela é produzida através de uma resposta contra determinada doença. Então, você adoeceu lá de sarampo. No seu corpo vai ficar a imunidade contra o sarampo. Você nunca mais vai adoecer de sarampo. Entendeu? Uhum. Essa imunidade aí é ativa natural. Quando você vai ter a imunidade ativa artificial, ela é adquirida através das vacinas. Então, o que é que a vacina faz? Ela vai lançar no seu corpo uma imunidade artificial. Quer dizer, quando você tem a doença, você tem a imunidade natural. Quando você tem a vacina, você tem a imunidade artificial. Então, quem teve Covid, não tinha mais Covid, né, na época que estava acontecendo, porque era uma imunidade natural, embora curta, mas é. Já a vacina, ela gera uma imunidade, só que a imunidade não natural, a imunidade artificial. Você está injetando, inoculando nas pessoas o micro-organismo daquela doença, que é para o organismo reconhecer, através da vacina, que você teve, é como se você tivesse tido a doença. E é isso que a vacina faz. A doença, quando chega em determinado micro-organismo, em determinado organismo vacinado,
O que é que a doença faz? Parece que eu já andei aí. Aí volta. Então, a pessoa que é vacinada, ela não adoece, ou quando adoece mais fraco. A vacina da Covid, agora que a gente passou por muitos casos, ela fez o quê? Ela gerou uma imunidade de rebanho. Quer dizer, muito mesmo. Muita gente foi imunizada. Então, muita gente ficou sem pegar a doença. É por isso que eu digo, não existia outra saída para nós. Ou era vacinar, ou então já tinha morrido a metade do mundo. Entendeu? Entendi, compreendi agora. Aí vamos lá para a questão de novo. A imunidade ativa, a imunização ativa, não pode ser adquirida artificialmente. Ele está dizendo que a imunização ativa não pode ser adquirida por administração de vacinas. E é errado, porque pode. Né? Ou pode ser adquirida pela doença ou pela vacina. Agora vamos para a imunidade passiva. A imunidade, nós falamos agora da ativa, que foi a imunidade causada através de doença ou da vacina. E agora nós vamos falar da imunidade passiva. A imunidade passiva, assim como a ativa, ela também pode ser passiva natural e passiva artificial. A imunidade adquirida passivamente é imediata, mas é transitória. De acordo com Brasil 2014, a imunidade passiva é conferida ao indivíduo mediante a passagem de anticorpos maternos por via transplacentária. Então, como é que a mãe passa a imunidade para a criança? Através do leite materno. Então, é por isso que é bom a criança mamar até 6 meses de idade. Por quê? Porque ela adquire da mãe a memória, né, para se proteger de doenças. Por quê? Porque a mãe já tem os anticorpos. Então, vai passar esses anticorpos através do leite materno, que é a imunidade passiva natural. Mas nós temos também a imunidade passiva artificial, que é através do soro heterólogo. Digamos, uma doença. Bom, nós vamos lá para uma picada de cobra. Será? Eu disse bem aqui no começo da aula que para uma pessoa adquirir uma imunidade através de uma vacina, ela precisa, no mínimo, de 28 dias. De 14 a 28 dias. Será que uma pessoa que é picado de cobra dá tempo? Não, a vacina para veneno, para picada de animais peçonhentos, ela tem que ser no mesmo dia. Pelo menos foi assim que eu vi no hospital. É porque é o soro heterólogo. Então, o soro são os anticorpos prontos. Tá lá, ó, vai administrar o soro. O soro não é aquele soro de pacote que a gente toma lá no hospital, não. É o soro heterólogo, que é um tipo de soro que vai para a geladeira de vacina junto com as vacinas. Ele é menorzinho. Por quê? Porque são os anticorpos prontos. As vacinas são antígenos. O que é que a vacina vai fazer? Ela vai para o organismo, aí lá vai precisar de quase um mês para criar os anticorpos. O soro já são os anticorpos prontos. Então, para combater a picada de cobra, tem que tomar logo o soro heterólogo, que é para agir logo. Agora o coquetel do vírus do HIV é uns 30 dias, professor, tomando? Quanto dia diminuiu?
Ali o coquetel do HIV não seria um tipo de... Seria para ele ter imunidade, né? Por quê? Porque o HIV, a doença, o que é que ela faz? Ela destrói os linfócitos. Os linfócitos são as células de defesa. É com 72 horas, né, não? Que tomam Então, para o não contrair. coquetel, ele vai fazer o quê? Vai deixar essas células de defesa mais fortes. Não vai deixar cair a imunidade. É. Então, assim, a pessoa hoje que tem HIV, ela vive 20, 30 anos de boa. E não manifesta sintomas. Aqui, o soro, digamos, a pessoa se cortou, você sabe como é que pega o tétano, né? Uhum. A Isso é pessoa pegou lá e pisou em cima de um ferro, um prego enferrujado. A gente sabe que o bacilo do tétano, ele está em todo lugar. Mas o que é que vai conferir a imunidade? A vacina. Aí, 10 anos. digamos que a pessoa não está vacinada ou a vacina venceu. Porque a vacina do tétano tem que ser dada de 10 em 10 anos, depois que toma as 3 doses. Professora, eu não lembro, é a vacina quando é de raiva, de quando o gato ou o cachorro morde, é com quanto tempo ela? É até 10 dias. 10 dias. Aí toma 2 vezes, é? Ela? 2 a 3 vezes, dependendo da forma de vacinação da pessoa. Então, essa imunidade passiva são os anticorpos prontos. Então, não dá tempo mais agir com vacina. No tétano, a pessoa que pisou lá no prego enferrujado. Pisou. Já tinha certeza que ali tinha o bacilo do tétano. Não dá mais tempo tomar a vacina do tétano, porque a vacina não produz mais efeito. Tem que ser o soro antitetânico. Esse soro antitetânico, ele só é feito no HDIC. Então, a pessoa tem que chegar no HDIC e lá já tomar o soro pronto. Ela não faz mais nas UBS, porque não tem soro na UBS, soro antitetânico. A pessoa que... Pronto, nós temos aqui a vacina da raiva. Nós temos a vacina e o soro antirrábico. Então, se o cão é vacinado, mesmo assim você observa o cão 10 dias. Quando você sabe, quer dizer, o vírus da raiva, ele é letal. Se o cachorro tem, né? A gente faz o tratamento antirrábico para evitar algum problema maior, mas até hoje não tem caso nenhum de raiva que tenha se livrado dela, né? Então, a raiva não tem cura. O que é que se faz para evitar que esse vírus da raiva caia logo no nervo? Porque é através do nervo que ele percorre. Então, o cachorro mordeu, vai tomar logo o soro, mordeu em mucosa, mordeu no sistema reprodutor, né? Na genitália, na boca, mãos, pés, pescoço, mucosas. Ali são áreas que já levam direto pelo sistema nervoso. Então, para evitar, se faz logo o soro antirrábico. Toma logo esse soro, por quê? Toda vez que a pessoa é mordida nas mãos, nos pés, no pescoço, mucosa, na boca, às vezes o menino está brincando, e o cachorro morde aqui no lábio do menino. Ali não é mais para tomar vacina, é para tomar o soro antirrábico. Porque ali, se aquele cachorro tiver com raiva, não tem mais como esperar 10 dias. Então, já tem que sair logo e tomar logo o soro antirrábico. Por quê? Porque a imunidade passiva, ela pode ser tanto passiva natural, passiva artificial. Então, o bebê, ele vai tomar os anticorpos prontos da mãe. Por isso que é passiva natural. E a passiva artificial, o anticorpo pronto daquele micro-organismo. Que é porque não vai dar tempo da vacina
para criar anticorpos, e sim os anticorpos já prontos para combater a doença. Vocês entenderam? Sim. Sim. Certo. Vamos passar aqui para frente. Então, a imunidade passiva, ela tem os fatores que influenciam na resposta imune, né? Nós temos aí a idade, a questão da gestação, a amamentação, então a gente sabe que os bebês que se alimentam só do leite materno, agora, aqui é que está a resposta. Eles são mais sadios. Por quê? Porque eles tomaram os anticorpos prontos. O leite materno é uma vacina para o bebê. Aliás, é uma vacina não, é um soro contra qualquer doença. Porque ele está tomando os anticorpos que a mãe tem de determinadas doenças. A mãe se vacinou, ela criou anticorpos. A mãe adoeceu, ela criou anticorpos. E ela vai passar esses anticorpos através do leite materno para a criança. Nós temos aí também a reação anafilática, né, que são respostas que influenciam, são fatores, né, os pacientes imunodeprimidos e o uso de antitérmico profilático. É por isso que não se dá antitérmico profilático para a criança. Essa história de chegar em casa, eu sou acostumada a ouvir de pessoas a dizer assim, chegar em casa, dê um remedinho para o seu filho. Ela não vai dar remédio para o filho, ela só vai dar remédio se ele der febre. Que, no caso, não é nem todas as vacinas que causam febre, mas a pentavalente, que ela é forte, que vocês vão ver aqui mais na frente por quê. Então, não se dá remédio para febre em criança quando toma a vacina sem ela dar febre. Só vai tomar. Oi. Aqui eu já ouvi falar para dar antes da vacina e depois, se der febre. De jeito nenhum. Eu já tive em sala de vacina que o professor falava assim, caso dê febre, dê paracetamol. Caso dê febre, se não der, tudo bem. Mas eu já ouvi também pessoas dizendo, chegar em casa, dê logo um remédio para ela não dar febre. Não, o professor sempre falava assim, só se caso der febre, se não der, tudo bem. Aí era só uma compressa com água gelada para botar no localzinho da vacina. Por quê? Porque esse uso de antitérmico profilático são fatores que vai influenciar na resposta imunológica. Então, tá aí mais a revisãozinha da imunidade passiva, né? Imunização passiva, que ela também pode ser natural e artificial. O natural, através dos anticorpos placentários, IgG, e o IgA da mãe no colostro, e a artificial, através da transferência de anticorpos, através dos soros heterólogos. As vantagens e as desvantagens, né? É a proteção imediata, no caso dos anticorpos. As desvantagens é que é curto período de proteção, pode causar também a doença do soro, né? Que é a pessoa, essa doença do soro, vou ver aqui se eu explico para vocês de uma forma que vocês entendem. Ele passa a produzir, né, os mesmos sintomas. E o risco de AIDS e hepatite, no caso dos aidéticos, né, pode passar a produzir os sintomas, né, ou os sintomas da hepatite. Vamos aí para a questão 3. Respondo aí e me digam. Certo ou errado? Certo, professora. Certo. Imunização passiva, natural ou artificial?
Passivo. Passivo. Natural. Natural? Passiva natural, né? Não é através da mãe que a criança adquire a imunidade? Se Sim. for através do soro, já não é, natural, já é artificial. Artificial. Olha, ó, imunização passiva, natural e artificial. Isso foi voltar. Aí está aí a resposta. Conforme o Brasil 2014, a imunidade passiva é conferida ao indivíduo mediante a passagem de anticorpos maternos por vias transplacentárias e através da administração parenteral de soro heterólogo ou homólogo de imunoglobulina de origem humana. Olha aí a questão 4. E se você ver, essas questões são todas de concurso. Ó. Essa daí foi do TRT. O soro antiofídico, o leite materno e a vacinação conferem, respectivamente, imunidade. O soro é passiva ou é ativa? A resposta A, professora? Vamos lá, um por um. O soro é ativa ou passiva? É passivo, né, não? Passiva. O leite é ativo ou passivo? Ativo. O leite? Ixi, mãe, errei. O leite é passivo. O leite é passivo também. Então, já vai Então, aí. a letra C. Passiva e passiva. Então, se a gente fosse por eliminatória, a letra A já estava fora, a B já estava fora, a D já estava fora e a E já estava fora, e a gente ia ficar com a C, só sabendo dos dois, né? E a vacinação é ativa, porque a imunidade ativa ela pode ser através da doença e através da vacina. A passiva pode ser através do leite materno e através do soro. Então, só Então, por o soro e o leite é passivo. O leite é passivo, passiva natural. O soro é passiva artificial. A vacina é ativa artificial. Eita, eu dormi doidinha. Porque a ativa natural é a doença. Eu entendi, professora. Entendeu? Entendi. Aqui está a resposta. Depois vocês dão uma lida direitinho Então, nesse seria a material. letra C, era a professora. A letra C. A letra C. Tá certo. Porque a gente fazendo essa aqui, ó. É O soro ativa, antiofídico, ativa e passiva. passiva. O leite, passiva. E a vacina, ativa. Então, só por eliminatória, sabendo as duas primeiras, já cortava todas e ficava só com a C. Correto. Ah, tá certo. Então, vamos lá. Façam aí essa questão 5. Letra D, imunidade natural? Ou a letra E, que eu tô achando, imunidade ativa natural? Vamos lá. Fica com a E? Eu fico com a B. B de bola? A letra D.
Imunidade passiva. Eu Natural. acho. Vamos lá. No ano de 2010, os brasileiros foram vacinados contra o vírus H1N1. Considerando-se os tipos de imunidades a que foi realizada contra o H1N1, é classificado como. Então, a vacina é imunidade ativa ou passiva? Ativa. Ativa. Ativa natural ou artificial? Natural. Ativa natural. Tem a resposta? Tem essa resposta? É, Maria Oliveira. Tem essa resposta aí, ativa natural? Não. Tem. Não A tem letra ativa E. natural, mas tem ativa. Tem É, ativa tem, natural. letra E. Imunidade A D e a ativa E. natural. É a letra A E. letra E. Não, a é imunidade ativa natural. artificial. É ativa artificial. Ó, no ano de 2010, os brasileiros foram vacinados contra o vírus H1N1. Considerando-se os tipos de imunidades a que foram realizadas contra o H1N1, é classificado como ativa artificial. A ativa natural, ela não pode ser ativa natural não é a doença, e a ativa artificial não é a vacina. Aham. Então, seria a resposta ativa artificial. Tem essa resposta? Não. Professora. Não, mas tem só ativa. Então, nós vamos ficar com a letra A. Não, senhora. Hã? Tô brincando. Isso aí foi Não uma seria- pegadinha? Aí foi Ó, uma seria pegadinha. ativa artificial. Só que não tem ativa artificial, tem só ativa. Não é isso? Isso. Então, a letra A. Agora, se tivesse ativa natural ou artificial, seria ela. Ativa artificial. Adotiva não existe. Imunidade passiva é a gente lembrar de anticorpos. Anticorpos é leite materno e é soro. Imunidade natural pode ser tanto natural ativa como natural passiva. E ativa natural, que a letra E também não é. Então, seria imunidade ativa artificial. Então, seria letra A. Responda a 6. Acho que é a letra D, professora. Letra D. Acho que sim. Vamos lá. Ao proceder à inoculação de micro-organismos vivos atenuados ou suas toxinas num determinado grupo de trabalhadores, o técnico de enfermagem está promovendo, aí ele pergunta, a imunidade ela pode ser ativa, natural e artificial, e passiva, natural e artificial. A ativa natural é através de doença, a resposta é através da doença. E a ativa artificial é através da vacina. E ele está dizendo aí, o que ele está perguntando é quando ele vai promover
a inoculação de micro-organismos vivos atenuados, como a vacina, ele está promovendo a imunidade ativa artificial. Não é isso? Isso. Se eu responder só a artificial, não vai ser a resposta. Por quê? Por quê? Porque a imunidade ativa, ela pode ser ativa natural e ativa artificial. E a imunidade passiva também pode ser passiva natural e passiva artificial. Então, por isso, nós não vamos ficar com a letra D, porque ele não diz se é ativa natural ou é ativa artificial. E sendo assim, nós vamos ficar com a letra E. É o mesmo caso da questão anterior. Imunidade ativa artificial. Tem que responder ativa. Se é ativa e se é passiva. Certo? Entenderam? Então, é tipo uma pegadinha, né? Isso aí. É tipo uma pegadinha. Por que que não pode ser a D? Porque a D poderia ser tanto ativa artificial como passiva artificial. E ele não especificou qual a imunidade artificial, se era a ativa ou a passiva. Já na letra E, ele não diz que é artificial, mas diz que é ativa. Tá certo? Agora eu entendi. Entendeu? Entendi. Passa aí a sétima. É a letra B, professora? A letra B? Sim. Ó, ele falou bem que vacina, ele não falou soro. É isso aqui que eu tô tentando matar a charada aqui. A Ele vacina falou em como tá sendo vacina. considerada. Toda vez que falar em vacina, é ativa artificial. Uhum. Por quê? Porque a Então, é a imunidade letra A. ativa natural é promovida através da doença. E a imunidade ativa artificial através da vacina. Então é a letra B, professora. Imunidade Acho que é passiva. a É a A, mulher. A imunidade ativa. Ativa artificial, que é através da vacina. Tô dizendo, você é É através doida. da doença. Sai não, mulher. Pegadinha, né? É a letra A. Questão 8. Faço aí. Preventiva, né, não? Após admitir um novo empregado numa empresa alimentícia, a gerência de recursos humanos, RH, o encaminha ao posto Eu acho que ela está ativa. de saúde para que ele se vacine contra o tétano. Vacina. Não é soro. Ela é letra A, professora, eu acho. Após a vacinação, seu organismo produz os anticorpos específicos à doença. Esse processo é conhecido como imunidade ativa. Ativa, natural ou artificial? Artificial, que é a vacina. Artificial. Letra A. Olha aí.
Faça a nona. Eu acho que é a A também. Vamos lá. Após acidente com material perfuro-cortante, foi indicado ao profissional de enfermagem a administração de imunoglobulina hiperimune contra hepatite B. Aqui não é vacina, aqui é o anticorpo já. Ah, professora, então é a letra E. Mas, Tereza, ela quer Passiva e a Eu também tô artificialmente. na letra E. deixar Passiva, artificialmente adquirida. Aham, A letra E. letra E. Ela é passiva, que é como se você estivesse botando o soro. Hepatite B, ele tem que tomar imunoglobulina. Por quê? Porque a vacina da hepatite B não vai mais resolver. Pois é, eu tava nessa letra bem, todo tempo olhando para ela para baixo. Então, esse procedimento é um exemplo de imunidade passiva e artificialmente adquirida. Passiva artificial. Olha, ó. Depois vocês derem uma lida nesse material, revise direitinho antes da segunda aula, tá bom? Vamos lá para a resposta. Vai deixar esse slide. Eu vou mandar já para vocês. Tá bom, tá bom. Espera aí. Jesus do céu. Questão 10. Passa aí a 10. Professora, acho que é a B. B? B ou D? Eu acho que é a B também. B de bola. B de bola, A vamos B. lá. Quem mais? Todo mundo concorda que é a B? Sim. Acho que é a B. Então, vamos lá. A imunidade específica pode ser adquirida de modo ativo ou passivo. Frente ao exposto, assinale a alternativa correta. A imunidade ativa é imediata, mas transitória, ou seja, não há ativação de células de memória. Pura mentira, né? Dando a esse tipo de imunidade um caráter temporário. Não, a imunidade ativa, ela pode ser ativa natural, que é através das doenças, que é um caráter permanente,
E pode ser através da ativa artificial, que é através das vacinas, que é mais lento a resposta, mas que produz uma resposta permanente também. Letra B. A imunidade passiva artificial, a passiva, a ativa, doença ou vacina, né? A doença é ativa natural e a ativa artificial através das vacinas. O que é que ele diz aqui? A imunidade passiva artificial é obtida pela administração de vacinas? Não. A passiva artificial, ela pode ser natural, através do leite materno, e a artificial, através do soro heterólogo, quando a vacina não dá mais jeito. Então, essa daqui também não é. Eu acho que é a D, professora. Eu tô Vamos na lá. E. Não sei por Vamos lá quê. para C. Imunidade ativa natural é obtida através da administração de soro heterólogo. É ativa natural? Não, é a passiva artificial, que é o soro heterólogo. Letra D. A imunidade passiva natural, que é aquela através do leite materno, ocorre pela passagem de anticorpos maternos por via transplacentária, por intermédio da amamentação, pelo colostro e pelo leite materno. Corretíssimo. Essa Acertei, daí professora. acertou. A imunidade passiva é aquela obtida pela estimulação da resposta imunológica com a produção de anticorpos específicos. Não é imunidade passiva, é imunidade ativa. É a letra D, a resposta. Aí. É. Menina, apareceu pouca gente hoje, né? Sim. A nossa próxima aula é para ser amanhã. Eu queria saber de vocês se vocês podem chegar um pouquinho mais cedo. Para a gente começar a aula mais cedo. Eu posso. Eu passo também, professora. Eu também Todas posso, podem? professora. Eu também posso, professora. A gente pode começar amanhã 5 horas. Pode. Sim. Pode. Pode ser. Pode ser, Livramento. Pode ser, Andressa. Pode. Pois amanhã, 5 horas, a gente começa a nossa aula. Porque aí Tá. as outras 2 aulas ficam para quarta e quinta da próxima semana, né? É isso? Tá. Aí eu vou mandar agora o material para vocês. Vocês façam uma leitura, tá? É importante vocês chegarem em cada aula e vocês já tenham lido o material, já tenham revisado, porque eu sempre começo a aula anterior, aliás, a próxima aula, eu sempre começo a aula do dia fazendo a revisão da aula anterior. E, às vezes, a gente chega na segunda aula, o aluno não lembra mais o que é imunidade pacífica, o que é imunidade ativa, imunidade passiva, não sabe mais não, professor, não estou lembrando mais não. Então, eu peço O meu déficit me mata. se vocês para vocês darem pelo menos uma lida, tá? Foquem nos exercícios novamente, porque, assim, a gente não aprende tudo na sala de aula, né? E aqui também não é diferente. Então, você viu agora o conteúdo, eu vou já mandar o conteúdo pelo grupo, e aí vocês vejam direitinho, se for possível até agora, para você ler direitinho de novo. E aí, amanhã, a gente já começa a entrar em vacinas. Tá bom? Certo, professora. Boa noite a todos. Alguma pergunta? Só ler mesmo, estudar. Só ler, né? Poder- É só estudar pra mesmo poder sobre aprender. passiva, ativa, artificial. Tem que desenrolar esse negócio aí. É, porque minha cabeça bugou. É, Maria, mulher, eu vi umas fotos hoje, filha, você tá ótima, viu?
Não é, professora? Dando close. Gostei. Atingiu mesmo a meta, hein? Vamos lá. Foram quantos eliminados? Eliminado assim como, professora? Ah, 16 quilos, mas tem que ser 35. 35. Eita porra. Eu não consigo perder 2 quilos. Tem que ser 35, porque eu pesava 103 quilos. Aí Ai, eu tô meu pesando 86. filho, depois ficou bem, viu? Aí eu tô cheio de flacidez, mas aí com o tempo, o importante é perder. Mas se É. fizer musculação, a pele vai começando a ficar mais durinha, mais rígida, o músculo melhora. Mas agora não posso nem dar tchau, tenho que segurar o braço. Não, mas vai dar certo. Tem um rapaz aqui que fez uma redução de estômago, ele era bem pesado. Ele diminuiu assim, e ele não tá nem com a pele, não. Ele tá perdendo e fazendo musculação e fazendo um monte de cor na areia, atividade, ele corre, ele faz certo. bicicleta. Se cair no saúde. exercício físico, dá certo, viu? É saúde. Eu também perdi 30 quilos. Meu Deus, eu não consigo. Mas eu não consigo te imaginar 2 jeito- quilos eu não consigo. diferente do jeito que tu é. Professora, eu vou lhe mostrar uma foto. Eu vou lhe mandar para a senhora ver o meu antes e depois. O meu antes e agora. Mulher, eu não acreditei, não. O dia que você me disse. 30 Não quilos. acreditei. 30 quilos. Aham. E só na dieta, né? Só na dieta e atividade física. Atividade física, viu? Tá vendo, Andrés? 2 quilos. Eu vou morrer de fome, eu vou morrer de fome. Eu como, Não morre tem não, minha irmã. aquela concha que não é nem funda, aquelas conchas de pegar comida, é aquela mais rasa. Eu como uma colher daquela. Uma colher daquela, todo mundo fica besta. É só retenção de líquido. Nem beber mais uma cervejinha, não tomar bebendo, chega, dói meu coração. Ah, agora a cerveja tem que tirar mesmo. Ei, Tem tu nada, toma não chá, tomei tem um cerveja. monte de chá que é bom para retenção. Mulher, pois me passa esses chás aí, Maísa. Tempo Eu vou lhe aquele mandar o nome. carqueja. Mulher, me passa também esse chá aí que é para me fazer pro meu esposo. Que tá aqui necessitando de E perder peso. água de berinjela com limão é bom. Quando eu tava tomando, eu consegui perder uns quilinhos. Água de berinjela. Só que A quem tem a pressão alta só pode tomar um berinjela também é copo. bom para o colesterol. E eu acho que eu tenho colesterol alto e muita retenção de líquido. Professora, as tava no meu faces dele deu tudo processo- alterada agora. Eita, agora quando a taxa dá alterada, tem mais pra onde correr, não. Tem que emagrecer É, mesmo. professora, É mas eu não tenho aquele preconceito de eu ser gordo, eu me amo do jeito que eu sou. Mas a questão é que hoje tem uma lei aí, né, que as pessoas estão sofrendo gordofobia nas academias. Preconceito. Preconceito. Então, ontem eu passei por um processo que eu tive que me retirar de um local. E agora, hoje, antes de chegar na aula, eu tinha dado uma corrida e malhei na pracinha mesmo da minha cidade. Porque tem muita gordofobia. Hoje em dia, as pessoas sentem nojo da pessoa gorda. Uma empresa não pega uma pessoa gorda. Então, eu estou me dedicando mais a isso para a questão de emprego, saúde e também para aliviar mais esse preconceito que as pessoas têm. Eu não tenho esse preconceito, mas muitas pessoas têm, e eu vejo muitas pessoas sofrendo isso, e às vezes me dá dó. O meu filho, ele tem 10 anos, ele é gordinho. Aí quando ele fala alguma coisa assim a respeito na escola, eu diz assim, meu filho, manda se lascar. Diz assim, é porque eu não tô passando fome. Que é porque senão fica doido, coitado. Ele manda se lascar, diz é porque eu tô passando bem. O pobre nem come, irmã, igual eu. Não Pois come. agora você tem que botar ele para comer e andar com ele, Andrés, que é para você perder os 2 quilos que você quer. Levei, professora, terça-feira, levei pra fazer bicicleta comigo, andar de bicicleta. O menino, quando chegou, deu febre, quase morre, Meu tá Deus toda do céu, mulher. Ai, Ele quer Jesus. andar com o menino. Bota ele na academia.
paguei uma vez, ele tá só indo beber água. Me disseram, fizeram, foi filmar. Ele indo pro bebedor e olhando as meninas malhando. Eu digo, filha, Oh, não meu é, eu Deus. vou tá pagando na academia, cara, Mas, mas só beber professora, água. professora, mas não Oi. é certo. Assim, Hã? eu fizer um concurso público ou entrar numa empresa, a empresa vai querer uma pessoa saudável, que esteja ali competente, que Mas esteja ali concurso, eles têm que profissional. te admitir concurso, ele não É, pode ter isso aí, não. Agora, empresa privada é que eles têm realmente, por questão de espaço de cadeira, ou então de se movimentar mais. Mas, minha irmã, procura mesmo só a saúde mesmo, só. é. É porque quando eu tô acima do Foca na peso, eu caminhão, saúde. porque eu tô morta. Eu caminho um pouquinho, ó, eu caminhei ainda agora um pouquinho, tô toda assada entre as pernas. E é porque eu não sou muito gorda, não. É minhas A pernas minha, que é grossa e é junta. a minha mãe, eu estava olhando meu guarda-roupa, mãe, mas tu só tem roupa de academia agora? É, mãe, só roupa de academia agora. Agora eu vou viver dentro da academia. Aí vem na academia endurecer aqui, ó. Ganhar massa. É, É, professora, mulher, porque não se tá tudo importa mole, tá com, tudo mole. se importa com o que Massa falaram magra, né? contigo, não. É, não Pois importa não. eles estão Eu muito tenho a minha errados, porque autoestima. aqui, ó, como esse meu amigo que eu falei, as academias que faz é incentivar e usar ele como propaganda. A evolução dele como propaganda para academia. É, justamente. Não, mas tendo amor próprio, a gente vai longe. É, tem que se amar mesmo, primeiro. Vai sim. E o resto, deixa pra lá. Pois, meninas, pois amanhã a gente entra às 5 horas, tá bom? Tá, Tá bom. tudo bom. Pois boa Tá bom, noite. Eu boto já professora. a aula para vocês. Tá Tchau. bom. Tchau. Tchau. Já que tira aqui, né? Tira aqui, né? Olha, ó. Esse aqui, hein? Bicho, ó. Vira aqui, meu filho. Passa aí, ó.